Muito bem. Dá para vir das Forças Armadas e ser liberal ao mesmo tempo? Eu, Essas perguntas são muito boas. E essa foi feita agora, você nem teve tempo de pensar. É, eu vou te falar que é difícil. Por que que é difícil? O meu tio, ele é oficial general do Exército, né? Talvez um pouco por lá que começou a... E, e a gente é ensinado o tempo todo, você, no Exército, você está na ponta da coisa ali. Então, você é ensinado o tempo todo que você está levando o progresso e o desenvolvimento. Então, se você serve em Manaus, se você é um general em Manaus, Roraima, e não tem uma estrada, o que que você faz? Vamos construir uma estrada. Se não tem um estádio em Manaus, o que que você faz? Vamos construir um estádio em Manaus. E você só vê aquele efeito imediato ali. Você não vê o cuja oportunidade, né, que nós economistas vemos. Então você fala assim: "Ah, não tinha estádio, agora tem estádio. É, olha só como ficou você gerou emprego, você tem mais progresso, agora você tem vem. Só que você não pensa cuja oportunidade, você não pensa que, por exemplo, submarino nuclear. Ah, agora a gente tem um submarino nuclear, a gente gerou tantos empregos, a gente trouxe tecnologia, etc. Só que você não pensa, o que eu poderia fazer com esse dinheiro se eu não estivesse alocando em submarino nuclear, em estádio na Copa do Mundo, ou uma estrada que às vezes não tem tanta utilidade, né? Então, você pensar dessa maneira, você tem que resolver os problemas lá. Você não pensa no cuja oportunidade. E quando você fica sendo martelado 10, 20, 30, 40 anos sobre isso, então você tende a pensar mais, ter uma cabeça desenvolvimentista. Não à toa, se você pega os governos onde tem militares, todo o governo militar, e agora que você tem alguns governos que ficam rivalizando ali com o Paulo Guedes, que tem uma cabeça mais liberal, mais pró. Eu não gosto de usar muitas palavras liberal, eu gosto de falar pró-mercado, que acho que liberal tem muita ideologia e pró-mercado não, é mecanismos de mercado, né? Então você pega essa dicotomia aí que fica, você vê que os militares tendem a ser mais desenvolvimentistas. Mas eu compreendo eles serem assim. Não concordo, tá? Não estou passando pano, acho que está errado, porque a gente estuda justamente para isso, fala, olha, no curto prazo pode ser que faça sentido, mas no longo prazo a gente vai se tornar um país, a gente vai se tornar a Coreia do Norte. Tem submarino nuclear, tem um monte de coisa, mas a custo de quê, né, que a gente quer fazer? Então, eu entendo que é muito difícil você ser doutrinado por isso, porque de fato é uma doutrina, e ter um pensamento liberal. Eu estou falando de economia, mas eu posso pensar sobre as drogas também. Se você pensa do ponto de vista de vários estudos de que as drogas, de que não tem evidência, né, de que a guerra às drogas foi um fracasso, e que você tem outras políticas, por exemplo, tabagistas, que tiveram muito mais sucesso, eles também tendem a ser muito mais a favor de guerras drogas, porque eles foram doutrinados para isso, porque a atividade deles é esse, tem um avião agora lá na Amazônia indo atrás de um outro aviãozinho com 15 quilos de cocaína, e ele vai ficar feliz que ele cumpriu a missão dele, mas a gente sabe que no final das contas não vai fazer efeito nenhum, né? No longo prazo, não tem dado certo isso. Então, eu estou falando de guerras drogas. Agora, eu vou falar do outro lado um pouquinho também, muito rápido. Eu entendo também que muitas vezes o mercado pode ser que não chegue tão rapidamente. E o que a gente faz como país? Assim, a gente não tem que salvar empresas, né? Porque criação e destruição de empregos funciona bem, mas às vezes a gente tem que cuidar de gente. Então, se a Claro é muito rentável para a Claro estar aqui, né, em São Paulo. É um mercado bom, mas elas não vão chegar lá, talvez não tenha tanto interesse em chegar lá. No norte, por exemplo, uma região muito inóspita. E o que a gente faz? Também não estou falando, eu estou falando, a gente tem que pensar sobre essas coisas. Então, olhando esse lado, e eu sempre visito lá, e sempre vou lá e vejo meus amigos, falei, minha família próxima, então eu começo a ver. Então, por exemplo, se não tem, às vezes se não tem uma estrada, será que faz sentido? Pode ser, você está levando, estou falando do ponto de vista, às vezes, empresarial, vamos criar uma zona franca de Manaus, não é isso. Mas do ponto de vista das pessoas, ou se não tem assistência, talvez a gente tenha que levar lá. Então, tem esse outro lado também que o mercado não vai, às vezes, ter incentivos para resolver tudo, talvez um pouco de subsídio cruzado, por exemplo, tem que ser pensado, né?
aí já não é tanto a minha área, mas nessa parte de vamos ver subsídio cruzado, se vale a pena, se não vale a pena, mas eu acho que também tem que olhar um pouco esse lado. Mas só para fechar aqui e concluir o raciocínio, eu acho que é difícil de fato ser martelado por uma doutrina desenvolvimentista e ter um pensamento liberal. E justamente essa é a nossa missão aí, tentar mostrar os efeitos de longo prazo para as coisas que às vezes no curto prazo pode ser tentador, mas não pode não ser tão bom.